Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Este que vive é meu filho, e teu filho é morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Traz-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão então pediu a Deus, e diante de uma prova, de uma circunstância, de um problema, foi manifestado a sabedoria. Vimos então nesta passagem no capítulo 3, esse pedido de Salomão, e aqui a conclusão desse pedido no verso de número 28. Salomão havia se tornado um homem sábio. E ele escreve um livro de sabedoria, um livro muito prático, um livro que você que tem filho, principalmente meninos, você deve lê-lo frequentemente para o seu filho, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um dos livros mais práticos, mais diretos para serem entendidos. E Salomão escreveu, e no capítulo de número 10, verso de número 1, ele diz assim: Provérbios de Salomão, vamos juntos? O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, Salomão, com a sua sabedoria, ele reconhece que um filho sábio, ele traz muita alegria dentro de uma casa. Por um outro lado, também, um filho insensato, um filho tolo, traz muita tristeza e muita angústia. Hoje, no sistema comercial na qual nós vivemos, criaram uma data para o Dia das Mães. Mas nós sabemos que o Dia das Mães são todos os dias. E hoje é mais um dia que nós intensificamos. O mercado criou essa data para comprarmos e vendermos, para que possamos fazer a nossa economia girar. Então, mamãe, se você não ganhou um presente na qual você estava na expectativa, isso não significa que o seu valor é menor. De igual forma que você ganhou um grande presente, isso também não significa o seu valor, porque o seu valor, quem pode medir o valor de uma mãe, não é mesmo? Então, aprendemos que aqui o filho sábio, ele traz alegria, mas o filho insensato traz tristezas. E quantas mães nesta hora estão chorando
por causa da insensatez dos seus filhos. Foram iludidos pelo caminho fácil do crime e hoje não estão aqui para comemorar esta data especial, estão encarcerados nesse momento. Outros estão aprisionados, mas não prisões físicas, mas psicológicas, químicas, que induzem a estar longe da sua casa, nas sarjetas, nas ruas da vida, se drogando, se prostituindo, longe da sua casa, trazendo angústia e desespero aos seus pais, à sua mãe. Filho insensato traz tristeza. Filho insensato causa dor dentro de casa. Que em nome de Jesus, que você, meu querido amigo, minha querida amiga, seja um filho sábio e possa dar muita alegria aos seus pais. E você, papai, mamãe, possa educar os seus filhos no caminho da sabedoria. Diz uma estatística que cerca de 70% dos filhos dos crentes se desviam da igreja antes de atingir a idade de 18 anos. É um número assustador, é um número que nos envergonha, que nos traz preocupação, é um número que nos traz um sinal amarelo, vermelho, aquilo que nós estamos fazendo com a nova geração. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não perdermos os nossos filhos. Há números mostrando que boa parte das crianças criadas no lar evangélico acabam se afastando antes de chegar aos 18 anos. Por isso que nós intensificamos os trabalhos com juniores, por isso nós intensificamos a campanha que nós começamos dia 1º de maio, campanha da família, porque conforme nós ouvimos hoje na pregação pela manhã, a responsabilidade principal de educar, de discipular os seus filhos é nossa como pai, como mãe, não é da igreja. Trazer os filhos à igreja não é suficiente, não é suficiente para gerar nele um coração sábio, gerar nele ou nela uma mente sábia. Precisamos gastar tempo. Nós vimos lá que dá trabalho edificar a casa, dá trabalho. Temos que trabalhar, temos que dedicar o nosso tempo, o nosso suor no discipulado, no ensino das nossas crianças. Não sei se esse estudo é verdadeiro, mas Salomão nos ensina que o caminho da sabedoria passa pelo temor do Senhor. Provérbios capítulo de número 1, verso 7. Vamos ler juntos? Ele diz: o temor... Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se queremos gerar pessoas sábias, pessoas que têm entendimento, pessoas que vão tomar as suas decisões, que vão viver uma vida frutífera, uma vida abundante, uma vida próspera aqui na terra, não é apenas ensinar cálculos matemáticos, não é apenas ensinar a língua portuguesa, não é apenas ensinar as questões humanas das ciências biológicas. É importante sim pensarmos numa boa educação, é importante sim pensarmos numa boa profissão, mas preste atenção, meu irmão e minha irmã, se você acertar em tudo isso e falhar em gerar um temor do Senhor no coração dessa criança, que quando se tornar um adulto, será uma pessoa insensata, uma pessoa que não teme a Deus, não vai ter muito valor, porque ela era o mundo inteiro e morrer sem Jesus e perder a sua alma. Queridos, isso que nós estamos falando é muito sério. Salomão está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que vem ser essa terminologia temor? Essa palavra temor aqui, em Provérbios 1:7, no hebraico é irar, que significa, há dois aspectos, dois significados para esta palavra. Primeiro, uma coisa temerosa ou aterrorizante, um objeto que causa medo. Segundo o princípio que pode significar essa palavra de temor, é se referindo-se a Deus no sentido de respeito, reverência, piedade. Então nós vemos dois aspectos aqui desta palavra, o aspecto positivo e o aspecto negativo.
O aspecto positivo tem a ver com a questão do respeito, da reverência, do temor respeitoso para com Deus e as coisas de Deus. Eu acredito que este é o fruto de um coração amoroso, de um relacionamento amoroso entre o ser humano e Deus. Por exemplo, quando eu amo a minha esposa, eu a temo, não por medo daquilo que ela pode fazer a mim, mas eu temo de desrespeitá-la, eu a temo de não suprir, não deixar, fazer dela uma mulher feliz conforme o meu compromisso com ela. Eu a temo não pelo aquilo que ela pode me causar, mas por pensar em alguma situação ou algo que eu possa fazer que vou deixá-la triste. Esse provavelmente deve ser o temor de uma forma positiva, da forma na qual eu sei que eu sou amado por Deus. Você reconhece que você é amado por Deus? Deus te ama, meu irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus te ama. Pode dizer para ele aí, diz aí com muita vontade: Deus te ama. Amém? Você é amado de Deus, você é amada de Deus. Jeremias vai dizer que o amor de Deus é o amor de Deus que nos conduz a Ele, é o amor de Deus que nos atrai. Então, o temor de Deus é saber que nós somos amados por Ele, amados por Deus, e a Ele devemos honrá-lo, respeitá-lo e viver para a sua glória, em corresponder a este amor do meu amado. Então, esse temor de forma positiva eu sou amado e esse amor está derramado no meu coração, e a cada dia eu vivo por base deste amor. Não quero desrespeitá-lo, não quero ser infiel a este meu amado, não quero fazê-lo que ele fique triste com as minhas atitudes, com o meu modo de viver. E existe uma forma negativa da palavra temor, que também cabe nesse texto. Diz Mateus capítulo de número 10, verso 28, que diz assim, vamos ler juntos? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Esse temor que gera sabedoria, que nos conduz à sabedoria, é saber que além da forma positiva de querer a cada dia manter esse relacionamento, né, agradando ao Senhor, também existe a situação negativa, na qual saber que existe uma consequência para uma vida inconsequente, para uma vida insensata, para uma vida sem Deus. E ele diz: olha, você acha que você pode temer os homens, temer aquele que pode matar o corpo, mas preste atenção, você tem que temer não somente a isso, você tem que temer aquele que pode, além de fazer isso, lançar a sua alma no inferno. Hebreus capítulo 10, verso 31, diz para nós assim: horrível, vamos juntos? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa. Devemos temer a Deus por amor a Ele, e devemos temer a Deus também, porque Ele é um Deus justo, e Ele não vai dar por justo aquele que é injusto. Ele não vai dar por inocente o culpado, porque Ele é um Deus de justiça. Com Deus não se brinca, não se zomba. Então, tem muita gente fazendo o que está fazendo por falta de temor, por não conhecer a este Deus, fazendo o que faz por falta de temor. E nós, como pais, se queremos ter filhos sábios, devemos ensiná-los a temer a Deus, a temer pelo caminho do amor e a temer pelo caminho da dor. Saber que todas as ações, elas causam uma consequência. Mas a lição, claro que esta é o assunto principal de 1 Reis capítulo 3, a sabedoria, o conhecimento. Mas existem outras lições pormenores que eu queria citar aqui. Primeiro, está no versículo 19, diz assim, 1 Reis 3,19: de noite morreu o filho desta mulher,
porquanto se deitara sobre ele. Um tema pormenor que parece às vezes passa por batido, mas existe sim mães que devoram seus filhos. Mães que devoram seus filhos. Aqui está uma mãe. Ela não tinha intenção de matar o seu filho. Você acha que essa mãe tinha intenção de matar o seu filho? Sim ou não? Essa mãe não tinha intenção de matar o seu filho. Contudo, há muita gente que não tem intenção de dizer o que anda dizendo, mas diz. Tem muita gente que tem intenção, não teve a intenção de fazer aquilo, mas continua fazendo. Essa mãe não tinha intenção de matar o seu filho. Por 9 meses, provavelmente essa mãe teve sonhos para esse filho. Essa mãe teve projetos, teve planos. Essa mãe desejou aquele filho. Mas contudo, ela mesma assassinou o seu sonho, o seu plano, esse projeto. Não era a sua intenção, mas quantas vezes você, assim como esta mulher, acaba se sabotando, acaba criando situações, permitindo palavras, tomando decisões, que acaba levando ao caminho de morte, caminho de destruição, rompendo um ciclo da sua vida, por causa de decisões que muitas vezes você depois pensa que você não tinha intenção de fazer, mas acaba fazendo. Mães que devoram seus filhos. O psicólogo Carl Jung disse sobre uma teoria chamada mãe devoradora de filhos. E ele escreve dizendo o seguinte sobre esse tipo de situação. Ele diz assim: o arquetipo materno é a base do chamado complexo materno. Segundo a minha experiência, ele escrevendo, parece-me que a mãe sempre está ativamente presente na origem da perturbação, particularmente em neuroses infantis ou naquela em cuja etiologia recua a primeira infância. Ele então aponta que existem mães que estão deixando seus filhos doentes, mães que deixam seus filhos enfermos, mães que criam neuroses, a mãe devoradora exerce geralmente um papel autoritária, abusiva, controladora e absolutamente inflexível, que domina quase todos os aspectos da vida dos seus filhos, tanto no homem como na mulher. Podemos observar que o complexo materno negativo possui algumas características semelhantes. As mães não querem que seus filhos cresçam, sabotam a autonomia de seus filhos, não por serem boazinhas, mas sim para terem o controle, controlando-os através de seus relacionamentos restritos, tornando-os dependentes financeiros, reprimindo seus sentimentos e ocasionando uma mistura de depressão, ansiedade, raiva e uma sexualidade reprimida. Mães devoradoras, mães que querem que seus filhos continuem bebês para o resto da vida. A criancinha está com 35 anos, mas é um sujeito que a mãe tem que fazer o pratinho, colocar a mamadeira e colocar a chupetinha, para que ele possa não chorar dentro de casa. Mães que estão deixando seus filhos doentes. Ela talvez não tinha intenção de matar o seu filho. Ela talvez não tinha intenção, porque estava achando e pensando que estava fazendo o melhor para os seus filhos. Mas preste atenção o que a palavra de Deus nos ensina. O Salmo 127, verso 4, diz assim, vamos ler juntos? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Flechas são para serem apontadas e serem soltas. Tem muita mãe, muito pai, querendo que as flechas fiquem debaixo da asa, dentro do ninho. Como é difícil sair do ninho, mas é importante para o ciclo da vida, para a continuidade da família, para uma vida saudável. Pais e mães que andam segurando a flecha, guardando. Mas meus queridos irmãos, queridas irmãs,
nós temos que ensinar o temor, ensinar o caminho da disciplina, gerar o temor no coração desta criança, para que quando ela tiver que tomar as suas decisões, e elas vão ter momentos da vida delas que você não vai poder mais escolher o sapato que vai usar, você não vai poder mais escolher o caminho que vai andar, porque elas vão ter as suas próprias decisões. Gênesis capítulo de número 2, verso 24, diz assim. Vamos ler juntos? Gênesis 2, verso 24. Vamos juntos? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui está a dinâmica da vida marital. E esse provavelmente é um dos momentos mais difíceis do casamento. É o início, quando nós deixamos o pai e a mãe. Quando nós deixamos o nosso lar materno, cortamos o último vínculo, o último círculo do nosso relacionamento dentro de casa e entramos na nosso novo núcleo familiar, aonde o homem se torna a criança, o menino se torna homem e a menina se torna mulher. E ali os dois se tornam um casal, uma família, um núcleo familiar. Preste atenção, queridos. Eu não passei por essa fase da vida ainda, mas eu sei como deve ser difícil você criar essa criança, você gestar essa criança por 9 meses, trazê-la ao mundo, passar as primeiras fases da vida, momento de cólica, de dor, de doença, de enfermidade, os primeiros passos, as primeiras letras, as primeiras palavras. Quanta alegria! E ele ou ela se torna um homem, uma mulher, que vão dar os seus passos agora para fora de casa, para formar a sua própria família. É lançar a flecha. É um momento difícil para os pais, mas não crie mais dificuldade. Tem muito pai, muita mãe, que às vezes prefere ver um divórcio, ver a morte, do que um casamento na qual ele ou ela não aprova. Mas quem é que tem que aprovar? Não é mesmo? Quem é que tem que escolher? Quem é que vai conviver com essa pessoa? Não é mesmo? Pai e mãe têm que apontar, direcionar, mas chega um momento da vida que são os filhos que vão escolher. 1 Reis capítulo 3, verso 26, nós vemos uma mãe que não era mãe, uma mãe que estava tentando roubar um filho que não era seu, uma mãe que queria ver aquela criança morta, mas não queria ver uma criança viva. A mãe que se importa, a mãe que ama, prefere ver o seu filho vivo do que o seu filho morto. 1 Reis capítulo 3, verso 26 diz assim: então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia, vamos juntos? Nem meu, nem teu seja dividido. Assim é a inveja, assim é o desejo de morte, assim são os controladores e mães devoradoras, que preferem a morte do que a vida. Mas nós não devemos ser assim. Devemos andar no caminho de vida. O amor, ele liberta. O caminho do amor, ele é caminho de vida. Outra lição que nós podemos aprender sobre esse texto está no verso de número 16. Ele diz assim: então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. A prostituta, naquele tempo, como no nosso tempo de hoje, aqui no Brasil, não era uma profissão regularizada, era uma profissão à margem da sociedade, considerada imoral. Essas mulheres não tinham acesso à questão judicial como não tem hoje, e também não teriam acesso ao rei. Mas aqui essas mulheres que não tinham acesso, por serem
mulheres da vida, mulheres pecadoras, mulheres prostitutas. Nós vemos que na primeira ação de Salomão, nós vemos um rei que é gracioso, um rei que é misericordioso, um rei que é um rei de toda a sua nação. E isso nos faz remeter à nossa situação diante de Deus. Porque talvez você pense assim: eu não sou prostituta, não sou prostituta, não vendo o meu corpo, não saio daí me vendendo, amém por isso. Mas de igual forma, estas mulheres, nós também somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. Romanos capítulo número 3, verso 23, diz assim, vamos juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Aí você diz, não pastor, mas o meu pecado é menor que o outro. Mas não, queridos irmãos, diante de Deus todos nós estamos condenados. Diante de Deus todos nós, por causa dos nossos pecados, estamos condenados. Aí você diz, não pastor, eu não tenho pecado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1 verso 8, diz assim, vamos juntos? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. A maior dificuldade é a pessoa estar doente e não reconhecer a sua enfermidade. A pior engano, a pior mentira é quando nós mentimos para nós mesmos. Quando nós queremos se passar por algo que nós não somos. Aquela mãe não era mãe daquele menino, mas ela passou tentando roubar aquela criança. Apresentou-se diante do rei dizendo que era seu filho, mas não era. E quantas vezes na vida pessoas estão sofrendo, estão causando dor, causando dificuldades, pelo fato de não conseguir enxergar a sua enfermidade, por não conseguir enxergar a sua mentira, mas que nesta noite eu clamo, ó Espírito Santo, que o Espírito do Senhor possa iluminar o seu coração e mostrar o caminho que você deve andar, porque a pior mentira é quando nós nos enganamos a nós mesmos, quando nós achamos que está tudo bem, quando não está nada bem. Que neste momento o Espírito Santo possa quebrantar o seu coração, porque a cura passa pelo processo de quebrantamento, a cura passa pelo processo de encontrar o caminho da salvação. E somente o Espírito Santo pode te apontar nesse momento. Porque não adianta eu apontar e dizer sobre essa dificuldade que muitas pessoas passam, muitas pessoas sofrem, porque provavelmente você não vai se ver dessa forma. Mas se o Santo Espírito nesta noite iluminar o seu coração, e você estiver disposto a sair daqui para viver uma transformação, uma vida diferente, eu creio que o Senhor se faz presente aqui neste lugar, para te transformar e te mudar. E isso é graça do Senhor. Efésios 2:8 nos ensina, vamos junto, igreja? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É graça, irmãos. Não é força do braço, não é inteligência, não é sabedoria, é graça. Aquelas mulheres foram agraciadas, e aquela mãe saiu com seu filho vivo nos seus braços, por causa da graça e misericórdia do rei. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, alguém que é maior que Salomão, alguém que só ele tem a resposta, ou melhor, ele não tem apenas a resposta, ele é a resposta para a sua vida. Mateus capítulo 12, verso 42 diz assim, falando sobre a questão de Salomão, ele diz, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Vamos juntos? E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Se Salomão tinha toda a sabedoria,
E se Salomão provou a sabedoria, resolvendo aquele problema, aquele enigma, diante daquelas duas mães, e todo o povo contemplou a sabedoria daquele homem, ei, preste atenção, está alguém aqui que é maior que Salomão? E este é Jesus. Ele sabe todas as coisas. Ele te conhece no seu profundo ser. Ele te conhece no seu interior, no seu íntimo. Com Ele você não precisa mentir, com Ele você não precisa se enganar, porque Ele te conhece. E mesmo sabendo quem você é, ei, escute aqui, Ele prova o seu amor para conosco, porque Ele nos amou e foi à cruz, e foi à morte, para dar a sua vida em favor da minha vida e da sua vida. Está alguém aqui maior que Salomão? Salomão era descendente de Davi. Jesus também era descendente de Davi. E assim como Salomão herdou o reino de Davi, Jesus, ele herda um reino, mas não somente um reino terreno. Em Mateus capítulo 1, verso 1, o evangelista diz assim para nós, vamos juntos? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sabe que o evangelista está apontando aqui? Está dizendo o seguinte: ei Israel, o seu rei chegou. Ei Israel, o descendente de Davi está aqui. Ele veio para ser o seu rei. Mas diferente do reinado de Davi, que foi o reino terreno, diferente do reinado de Salomão, porque tanto o reino de Davi como o reino de Salomão acabou após a sua morte, Jesus, no evangelho de Mateus, o evangelista nos diz o seguinte, Mateus capítulo 28, diz assim, Jesus, vamos juntos? Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu, na terra. A autoridade de Davi e de Salomão era nesta terra, mas a autoridade de Jesus é nesta terra e nos céus. E o reino de Jesus não acabou. Por quê? Ao terceiro dia, quando muitos achavam que o rei dos judeus estava morto, quando no terceiro dia, aquela sepultura que muitos acharam que ele tinha colocado aquela sepultura fechada, ei, preste atenção, no terceiro dia, ele ressuscitou, e o rei, o descendente de Davi, está vivo, ele vivo está, e toda autoridade ele tem, nos céus e na terra, e assim como Davi veio para reinar, Jesus reina, desde os tempos, desde a sua ressurreição, ele está reinando, e nós cremos no seu reinado, porque muitos de nós já vivemos isso nas nossas vidas, quando permitimos que ele venha ser o rei do nosso coração, da nossa vida, nos direcionando, e nesta noite, você pode sair daqui também, tendo sobre a sua vida, Jesus, o seu rei, o seu Senhor. Em João capítulo de número 10, nós vemos que Jesus tem mudado a história de muitas pessoas. Somente Ele conhece o que realmente está aí em seu coração. Os médicos, os psicólogos podem tentar te ajudar, mas o único capaz de mudar o seu coração, a sua mente, a sua vida, é Jesus. Em João capítulo 10, vamos ler juntos? Jesus diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está nos ensinando que Ele, como a porta, Ele nos dá acesso a uma nova vida, a um novo mundo. Diz o texto, conforme nós falamos na quarta-feira, se alguém entrar por Jesus pela fé, será salvo. Ele entrará numa nova dimensão, entrará numa nova vida, e ele sairá desta vida de pecado, desta vida mundana, nessa vida de tolice, nessa vida de insensatez. Ele achará pastagem.
Ei, nesta noite, entre por Jesus, nesta noite, creia em Jesus, nesta noite, permita que Jesus venha ser o seu rei. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz assim, e assim, vamos juntos? E assim, se alguém está em Cristo, aquela mãe saiu com seu filho vivo naquele lugar. E neste momento, neste lugar, você possa sair daqui nessa noite para viver uma vida nova, uma vida abundante que há em Jesus Cristo. Ei, deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Rei. Você pode sair daqui hoje continuando se enganando e com muita raiva de tudo e de todos. Aquela mulher poderia talvez pensar que era vítima daquela situação que ela mesma tinha causado. Você pode sair daqui tentando, como aquela mãe, roubar o filho, achando orgulho, pensando na vileza de ter aquilo que não é seu, mentindo, enganando, ou nesta noite, reconhecer o seu erro, o seu pecado, e pedir para Jesus mudar a sua história, mudar a sua vida, porque Jesus está vivo e Jesus reina. Marcos capítulo 10, certo cego, no meio do caminho, ouvindo que Jesus estava passando, ele clamou bem alto, dizendo assim: Jesus, vamos juntos? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ei, talvez seja a noite na qual de você ir até Jesus também, e de como esse cego, como aquela mãe que tinha sido roubada, ir até a presença do rei. Nesta noite, você se apresentar diante dos reis e clamar a ele: Senhor Jesus, tenha compaixão de mim. E eu não tenho dúvida que esse Jesus, cheio de compaixão e amor, vai ter compaixão de você, vai te amar e vai te dar uma nova vida. Jesus perguntou para aquele homem, verso 51, que queres que eu faça? A grande pergunta que eu faço para você hoje: o que você quer que Jesus faça na sua vida? Você pode se apresentar